Shalom, shalom, meus amigos. Que alegria poder falar com vocês mais uma vez. E nessa feita, receber aqui o nosso amigo pastor da Igreja de Nova Vida em Santa Catarina, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pastor Sandro Soares. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com vocês aqui. Uma alegria. Obrigado pelo convite. Assim que recebi o convite, fiquei pronto em aceitar, porque uma coisa que a gente ama falar é sobre Bíblia, sobre igreja, né? Sobre teologia. Então, muito obrigado pelo convite, Paulo. Pastor Sandro é músico, casado, 2 filhinhos, é pastor de igreja e hoje a gente vai bater um papo aqui incrível sobre a questão bíblica, pandemia, fé e vamos receber a instrução de um pastor. E hoje eu tenho a alegria, nesse programa ser interdenominacional, receber um representante da Igreja de Nova Vida no Brasil. Essa é a nossa alegria em poder brindar a vocês, nossos seguidores, com alguém que já tem uma experiência, já tem uma estrada e pode compartilhar verdades de Deus, experiências da fé que ele tem vivido a cada dia. E aí nós vamos à leitura bíblica, Colossenses, capítulo de número 3, para nosso início da nossa conversa, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Pastor Sandro, na nossa primeira pergunta, o que é mais difícil, pregar ou pastorear uma igreja? Rapaz, e a gente tem que assim entender o que seria esse pregar, ou pregar para quem ou aonde, né? Opa! Porque assim, pastorear uma igreja, de fato, é algo difícil, mas não impossível para aqueles que são vocacionados e estão no lugar certo. Às vezes as pessoas fazem comparação assim, né? Pastorear é uma coisa e pregar, um pensamento de pregar em relação a pregar de forma itinerante, ou um conferencista, ou um palestrante. Aí, de fato, é até um pouco desproporcional. O pastoreio é mais difícil, porque você ir a um auditório, levar uma palavra que você estudou, ou até, de repente, o privilégio de usar a mesma palavra em vários locais diferentes. Então, pastorear, nesse caso, em suma, seria muito mais difícil. Mais difícil em relação ao, de fato, a palavra pastoreio, que é você ter que atender pessoas, ir até pessoas, você aconselhar pessoas e você, além dos seus problemas pastorais, trazer consigo o problema de outras pessoas, se envolver no casamento de pessoas que estão em crise familiar, além da gestão de uma igreja como em todo, né? Que é você cuidar da liderança da igreja, dar atenção a quem com você está com a mão no arado na igreja, além da parte financeira da igreja, administração da igreja e tudo mais. Mas eu acho que, de igual maneira, o pregar como pregador de uma igreja também tem o seu ponto de dificuldade. Porque a cada domingo você tem que alimentar o povo de forma constante. Verdade. Não tem gente que reclama de: ei, pastor, comida arrequentada, essa mensagem eu lembro que foi de 2017, não tem essa. Então você tem que, a cada domingo, você trazer uma palavra de edificação para o povo, tem que se esforçar. Então, essa pregação de ser um pregador de uma igreja local tem a sua dificuldade. Certo? Tem o seu esforço, tem o seu tempo de oração, dedicação, pedindo a Deus o que Ele quer para esse povo, nesse caso para esse povo nesse ano, nessa pandemia, mas de fato pastorear tem as suas peculiaridades. É porque, na verdade, da minha pergunta, a gente tem visto alguns pregadores que se lançaram na questão do pastoreio, né? Sim. Pararam um pouco aquela questão de ser itinerante e tudo mais. Só que eles se esbarraram com essa dificuldade de você estar sempre com o mesmo povo. Sim. E o povo hoje está mais exigente. Com certeza. Vai com um bloquinho para a igreja. Uns pegam o YouTube ou pegam o Google e pastor, mas aqui o texto, o fulano diz diferente. Eles têm acesso a muitos outros pregadores. Verdade. E acaba, às vezes, por fazer um comparativo que eu acho, às vezes, um tanto desumano. Porque cada pessoa posicionada em um local, ela está ali por parte de Deus, para cumprir um propósito. E eu acredito que a problemática seja eu querer ser o Sandro dentro da Assembleia de Deus, uma vez que admirei o Sandro, pastor Sandro Soares, na Nova Vida, fazendo a exposição às quartas-feiras, domingo pela manhã.
Aí eu chego lá, não, eu vou imitar o método dele. Aí dá ruim. Sim. Como é que você enxerga isso? É fato que, assim, falando sobre pregadores, né, ou quem está por aí pregando a palavra, ensinando de forma itinerante, e de repente, eu conheço alguns, não vamos dizer que citar nomes, mas que pararam e fundaram uma igreja, ou abriram uma igreja, estabeleceram. Eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que há tempo para tudo. Eu acho que de repente for da vontade de Deus uma carreira de aprendizado, pregação, e chegou um momento, não dado a certo simplesmente por conta de uma idade. Não, tô velho, já fica difícil ficar viajando muito, eu vou fundar uma igreja e vou ficar. Eu não vejo com esses olhos apenas. Eu vejo que há sim possibilidade de alguém se estabelecer por um plano de vontade de Deus e de fato pastorear uma igreja. Mas de fato também é o risco das pessoas, como você falou, fazer essa matemática, ou certo, do que dá certo agora, do que ouvi o outro fazer e vai funcionar, do tipo, aí sim é um problema. Poxa, viajar cansa, eu fico longe de casa, quer saber? Eu vou abrir uma instituição e vou ficar pregando lá. Isso é um problema. Porque eu tenho, Paulo, assim, comigo pastores, e não necessariamente eles têm que ser exímios pregadores. Eu creio que, assim, no ministério de uma igreja local, como Paulo vai dizer que os dons é o Espírito Santo quem dá, sim, a quem quer, com o fim da edificação da igreja do povo de Deus, eu creio que cada dom tem o seu lugar fundamental dentro do corpo. Não necessariamente, assim, um pastor que está no rebanho junto com outros pastores, como tem auxiliares, ele tem que ser exímio na palavra. Eu acho que toda igreja tem que ter um pastor ou um mestre que ensine a palavra, certo? Aí fica aquela questão, aqueles 5 papéis ou dons ou funções da igreja que Paulo dá, na verdade são 5 ou são 4. Ele fala, Deus levantou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, e ele vai dizer pastores e mestres. Há quem diga que há pastores e há mestres, e há quem diga que todo pastor deve ser um mestre. Isso é um perigo, porque eu tenho pastores comigo que podem não ser exímios na palavra, mas são fundamentais, são pastores que fazem visita, são pastores que fazem culto de oração. Então, nem todo cara que prega muito garante ser um excelente pastor. Verdade. E nem todo cara que é um bom pastor, que é do povo, que tem cheiro de ovelha, ele não necessariamente vai ser um exímio pregador. E às vezes a igreja tem que entender isso. Que às vezes tem um pastor que tem cheiro de ovelha, que acolhe, que cuida, que ama, mas de repente o cara não é um exímio pregador. É bom que essa igreja tenha alguém no púlpito aos domingos de vez em quando que traga uma mensagem mais densa. Mas essa relação de pregação e pastoreio, como você falou, não é uma matemática exata. Do tipo, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo e funcionou para ele funcionar. Não vai. Eu sou pastor de uma igreja há mais ou menos 12 anos. Meu pai passou por ela há mais ou menos 20 anos pastoreando. E eu tenho que ter a noção de que meu pai foi meu pai, eu sou eu, que Deus vai usar cada um de forma específica, mas com um legado que continua para o mesmo povo. Então, voltando à pergunta em questão, pastorear tem o seu lugar específico que não deveria ser uma forma de aventura para qualquer pessoa. Sim. Tem que ser, de fato, uma vocação, um chamado que alguém superior, dado por Deus, vai conseguir ver, ajudá-lo, a ordená-lo e discipulá-lo. Gente, para você que não sabe, o papai do pastor Sandro foi um baita de um pastorzão. E eu vou confessar uma coisa aqui que o Sandro não sabe. Quando eu me encontrei com a Roseli, minha esposa, a primeira vez eu combinei com ela de vir aqui na Nova Vida. Aham. Seu pai pregou em Êxodo sobre não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Uhum. E o tema da mensagem foi a minha frase para ela. E aí, vamos namorar ou não? E o pastor Carlos, de saudosa memória, foi um marco na nossa cidade. Sim, com certeza. E deixou uma história muito bonita a ser seguida. E deixou uma pavimentação para seu filho, sua esposa, para uma igreja. E eu quero aqui aproveitar o momento e mandar um abraço e um grande beijo para a mamãe do pastor Sandro. Ah, legal. Para sua esposa e seus filhos e toda a igreja de Nova Vida que liberou ele aqui para estar com a gente nessa 1 hora aqui de programação. Muito legal. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. À sua família, aos membros da Nova Vida que entendem a agenda do pastor Sandro e liberaram ele para estar aqui com a gente hoje. Sim, amém. Sinto honrado. Gente, pastor Sandro, além de pastor, ele também é músico. Eu ouvi muitas vezes tocando quando o papai pregava. Aham, Um sim. excelente tecladista. E vou dizer para vocês, a pergunta 2 é muito boa, porque a gente vai jogar por terra aqui muitos mitos, muitas dúvidas,
porque ele vive os dois lados da moeda. Ele vive a liderança e a música. Música e músicos na igreja. O que o amigo tem a nos falar? Aí eu apimento a pergunta. Pode um músico cristão fazer parte da música secular, seja cantando ou tocando? Como é que você enxerga? Eu já vou aqui jogar uma bola aqui na mesa, eu gosto de ser polêmico, apimentar. A pergunta poderia, por exemplo, ser assim: pode um músico ou culto da igreja gravar TikTok? Ô, meu pai, olha aí, ó. Hoje o que nós temos um segundo tema na igreja hoje a discutir. Vamos falar sobre a parte da música na igreja, música secular. Mas hoje uma segunda coisa a líderes e pessoas discutirem com jovens, adolescentes, é a questão do TikTok. Sim. Hoje é um segundo item, mas fica para uma outra oportunidade. Nada. Pastor, você é o convidado, você está à vontade. O que acontece então, para quem não me conhece um pouco da minha história, eu comecei na música, né? Na igreja desde novo, tocando na igreja. E engraçado que eu comecei a tocar na igreja por necessidade, do tipo, tem lá um instrumento, não tem quem toque. E eu vi meu pai lá ralando com um louvor, faltando músico. Então eu falei assim, vou me aventurar. E eu vi que Deus foi me dando esse suporte, foi me abençoando, eu tomando direção, e eu tomei gosto, e daí fiz meu primeiro ministério. O que eu amo fazer até hoje. E eu, desde cedo, tocando na igreja, eu comecei a expressar também a música fora da igreja. Por enquanto, não vou chamar de mercado ou comércio, mas na música cristã, evangélica, certo? Com gravadoras evangélicas, cantores evangélicos. E o último que eu toquei há alguns anos atrás foi a própria Cristina Mel. Então, com vários cantores evangélicos. Mas aí, antes de falar sobre pode ou não pode, contar um pouco a minha história, um testemunho que eu dou, Paulo, é o seguinte. Como também, de alguma forma, o meio musical como um todo, cristão ou não cristão, tem um pouco da sua corrupção. Sim. Então, infelizmente, eu convivi no meio de bandas e grupos evangélicos que tinham práticas antibíblicas, certo? E quase se comparavam a práticas fora da música gospel. Então, eu comecei a tocar em grupos evangélicos, ganhando muito pouco para tocar, e tendo algumas práticas que eu não concordava. Sim. Até que um dia eu tive um convite para tocar fora do meio cristão, música secular como chama, né? Na linguagem popular, tocar no mundo. Sim. Então, eu falei, vou fazer uma experiência. Eu ainda era um jovem, mas tinha já algumas convicções em relação ao que é trabalho e o que é ministério. Mas eu fui. Chegando lá, eu percebi que eu iria ganhar 7 vezes mais. Encontrei as mesmas práticas, claro que um pouco piores, mas encontrei algumas práticas não cristãs. Mas o que me trouxe a reflexão, que é como eu converso com as pessoas, a grande reflexão, que não importa a profissão que você vai exercer, eu percebi, Paulo, que quando eu estava no meio de irmãos em Cristo para tocar música cristã, mas que tinham alguns comportamentos pecaminosos, eu estava de alguma forma, isso a se pensar, eu estava de alguma forma mais vulnerável do que tocando lá fora. Vou te explicar por quê. Se eu sair da minha casa, eu vou assim, saio da minha casa, vou tocar com pessoas não cristãs que exercem outra fé, que vão ter consumo de bebida alcoólica, de fumo como maconha, isso fora da música gospel, estou falando, tá? E vai ter adultério e vai ter várias coisas. Bom, eu como um cristão, eu saio de casa assim, Senhor, me guarda, sobre mim está a sua armadura, leio um versículo bíblico, faço uma oração e sei, vou para a batalha, lá vou encontrar esse tipo de gente e vou me guardar. O que acontecia na minha reflexão é que quando eu ia praticar a minha música no meio cristão, eu acabava não indo tão armado assim. De alguma maneira, eu estava mais vulnerável com algumas bandas ou cantores cristãos do que seculares. Então eu percebi que o principal não era a nomenclatura de ser banda evangélica ou banda não evangélica. Se era um cantor cristão ou não cristão. A grande diferença estava em como eu ia para esse lugar. Uhum. Então, eu entendi que havia perigo dos dois lados. Na verdade, o perigo não está em lugar A ou B. O maior perigo, Paulo, está dentro de todo ser humano. O pecado, o desejo pelo reconhecimento, vaidade, orgulho, poder, fama.
E você pode ser dobrado por esses tipos de pecados em um bom meio. Sim. Até numa igreja, você pode ser levado a pastorear, a pregar e a cantar dentro de uma igreja, comunidade de fé, mas o que movimenta você, o seu combustível, não é a glória de Deus, é a minha fama, meu orgulho e minha arrogância. Então eu percebi que o fundamental era o estado que eu ia para estes lugares. Então, dada a minha história, o que aconteceu? Deixa eu falar rapidamente aqui antes de terminar a história. Eu, como pastor, convivo com algumas pessoas hoje na igreja que tocam na igreja, mas têm um trabalho musical secular. Não vou abranger outras profissões. Musical. Por exemplo, tem na igreja um rapaz tecladista que, por exemplo, ele, além de ter um emprego, não vou chamar normal, né, um emprego de escritório, ele, como é um bom tecladista, ele tem uma empresa que toca, que faz músicas para casamento. Sim. Certo? Então, aí fica aquele negócio. Ele vai fazer repertório de um casamento, pedir o Whitney Houston, pedir e tal. Ele pode ou não pode tocar isso, sabe? É um negócio muito complicado. Você rotular alguém que tem uma empresa de casamento e tem que tocar uma música americana, secular, mas que não denigra em nada a sua imagem em relação à letra ou composições e tal. Alguém diga assim, não, mas não pode. Se não foi composto por um cantor cristão, não pode. Yeah. Aí é uma polêmica, porque ele não pode tocar lá, mas de repente pessoas que na igreja que nem praticam o canto nem a música, mas estão no seu carro em casa ouvindo essa música no rádio. Então não seria hipocrisia? Chora, lembra do antigo namorado? Pois é. Fica na... Good time. Pois é. Então o que acontece? Eu creio, Paulo, que tem profissões que devem ser olhadas com um pouco mais de cautela antes de você dizer assim sim para essa profissão. Porque o argumento de muitas pessoas mas pastor, é meu trabalho. É meu trabalho, não tem como fazer outra coisa, não tem outra profissão. Então, eu tenho hoje esse músico na igreja, tem outros músicos que eu conheço que passaram pela igreja, que foram para o outro lado. Porque chega um ponto, que assim foi comigo, terminando a minha história, que pode ser que chegue um ponto que Deus permita que você não consiga mais conciliar as duas coisas. E assim foi comigo. E infelizmente, Paulo, a maioria, eu não vou precisar a porcentagem, mas vou chutar lá, 80%, dos músicos e cantores cristãos, quando chega uma hora que não tem mais como conciliar as duas coisas, ministerialmente, espiritualmente, eles tendem, infelizmente, a dizer assim, pastor, para mim não está mais dando. Geralmente eles preferem romper com a igreja e com o ministério do que abandonar isso aqui. Então eu não digo que fazer isso aqui é um pecado. Eu acho que tem que analisar o coração de cada um. A minha história foi o seguinte. Chegou um momento, eu estava enraizado na música secular, tocando, ganhando dinheiro, realizando os meus sonhos, comprando instrumentos, trocando meu carro, aquilo que um ser humano pecador deseja. Reconhecimento, fama e por aí vai. Em uma época antes de Instagram e TikTok. Então, mas chegou uma hora que dentro de mim, não foi ninguém me dando ordem, mas dentro de mim, eu creio, o Espírito Santo começou a me trazer alguns incômodos e eu vi que agora não mais era... não havia como mais eu conciliar as duas coisas. Eu me lembro... Exatamente. Eu voltei de um estado brasileiro, não sei se da Bahia ou de São Paulo, porque eu fazia conexões de tocar sábado secular ou tocar no mundo e domingo de manhã tocar na igreja, tipo na ceia. Né? Isso para alguns era muito estranho. Para o meu pai era uma coisa desesperadora. Para minha mãe era motivo de oração e intercessão. Mas Deus tinha que fazer a obra em mim. Para que eu não rompesse a igreja. Ele disse assim, pai, sabe, eu estou sem tempo, eu estou com... tem que fazer uma prova aí, estudar para o Enem. As pessoas usam vários argumentos, né, para romper com a igreja, para continuar naquilo que desejam. E eu lembro que eu cheguei de uma ponte aérea, entrei de manhã na igreja, não era minha escala, lá atrás, entrei na igreja, aqui nós estamos, e lá atrás, com meu cabelo um pouco grande, com a orelha furada, com um brinco. Paulo, eu tive assim uma visão, eu me vi lá na frente em pé, e na hora Deus falou comigo, agora o seu lugar é ali. O seu tempo está chegando, o tempo aqui acabou. E eu comecei a chorar na hora. Aí eu fui aos pés do Senhor naquela semana e fiz a seguinte inquietação minha. Foi, Senhor, se o Senhor tem lugar para mim neste lugar e onde eu estou não é o meu lugar, me ajuda porque é só o que eu sei fazer. Eu só sei tocar. E não dá para sustentar minha família tocando por aí no meio gospel. Naquela época não dava.
E Deus falou assim, ó, a minha vontade vai se cumprir. Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. É o que muitos não querem fazer. Eu falei, bom, deixa eu ver então aprender a fazer outra coisa. Não digo aprender a pregar, uma coisa que me sustentasse. O que hoje é, por exemplo, motorista de aplicativo ou fotografia, na época era curso de web design. Sim. Fui fazer um curso de web design. Prontamente meu pai, depois de uma capacitação pequena, meu pai entendeu e falou, não, vem para cá para a igreja, trabalha comigo, vem para cá. Então as coisas começaram a mudar. Mas não foi assim, uma postura de, não, isso aqui é certo ou errado. É uma postura de o coração de quem faz. Entender que, bom, até onde isso para mim é trabalho, isso aqui é minha vida, meu ministério, que é a igreja. Porque o grande perigo, Paulo, é o seguinte, as pessoas não conseguem separar do tipo, eu tenho ministério na igreja, eu sou um cristão, eu tenho amigos cristãos, tenho uma vida cristã e tenho Deus como meu Senhor. Isso aqui é meu trabalho. Acontece que as pessoas com o tempo começam a fazer daquele trabalho a sua vida, sabe, a base da sua existência. E começa a deixar isso aqui. Então é perigoso hoje você simplesmente pegar a música e dizer assim, olha, o músico cristão não pode tocar circularmente. Eu acho que em alguma hora, levando os dois para frente por igual, vai dar um conflito. Mas aí compete aquela pessoa, como eu fiz, e falei, Senhor, eu sei aonde o Senhor quer que eu esteja. Isso aqui agora não mais é conflitante com isso. Cara, e Deus abre a porta, Deus capacita, Deus dá um jeito, Deus envia pessoas, faz alguma coisa. Aí falando sobre TikTok, por exemplo, hoje, uma discussão também hoje em dia, eu tenho às vezes jovens que eu chamo assim, rapaz, me falaram aí do seu TikTok, falei semana com um jovem da igreja lá. Uhum. Porque todo o TikTok dele de dancinha era numa sala lá na igreja. Meu Deus! Aí eu falei, cara, tá dançando um monte de música aqui na sala da igreja, cara. Aí ele falou, pastor, o problema é dançar música ou é a sala da igreja? Eu falei, os dois. Entendeu? Então, ou seja, passam o tempo e o século, nós sempre, como seres humanos pecadores, vamos ter apelo a buscar um caminho que nos traga prazer, felicidade, honra, likes, reconhecimento, sabe? O perigo da igreja é, assim, prontamente trazer esse rompimento obrigatório com alguém. Tipo, meu irmão, olha só. Hoje, quem hoje nos traz condenação hoje em dia são os stories, né? O TikTok. Uhum. Porque às vezes é muito engraçado, Paulo, porque a gente tem que dar para não ser hipócrita nem religioso. O que acontece? Do tipo, meu irmão, olha só, você pode fazer o que você quiser, só não posta. Tem essa, né? Tem essa também. E o senhor toca num assunto muito delicado pela questão de que olhar para a pessoa com o olhar de um orientador. Uhum. E você ter uma galera, uma geração que às vezes tem dificuldade de ser mentoreada, sim, também é um desafio. Uhum. E por que eu fiz a pergunta? Porque a gente às vezes marginaliza um músico. Uhum. Né? Por exemplo, meu sogro, como maestro da Assembleia de Deus de Itaúna, fez muitos músicos. Sim. E esses dias nós fomos numa apresentação no Teatro Municipal e outra numa exposição de barcos a velas que tinha aqui no centro do Rio. E os músicos lá, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, e aí? Fala aí, pastor, paz. Rapaz, tu já pregou na minha igreja. E na hora que eles foram tocar, não tinha ninguém cantando, mas as músicas a gente sabia. Aham. Tinha de Tim Maia, tinha, sim, instrumentais. Músicas. Aí eu tô ali olhando, aí minha esposa falou assim, viu o que você perdeu? Você não quis ser músico? Aí eu falei assim, né? Mas, tá viajando, tá longe de você. Aí joguei minha desculpa, mas eu vi que a questão é, como o senhor falou, como é que está o coração da pessoa? Sim, sim. Como é que está a cabeça dela? Ela recebeu uma instrução? Às vezes você não instrui e joga fora. Uhum. É o que muitos reclamam. Poxa, pastor, eu fui jogado fora, eu não fui instruído. Uhum. Não me ensinaram, só me castigaram. Me impuseram, mas não me ensinaram a fazer. Sim. E aí eu vejo assim, o senhor como uma resposta aqui para nós, para tirar essas questões que às vezes ficam na nossa cabeça. Principalmente quando uma pessoa esse dia me procurou e falou assim, pastor, Pique Novo me procurou. E sei não, hein? Meu coração deu uma balançada. Eu falei, meu filho, vamos orar. Aí ele, eu falei, não, vamos orar, cara. Tu é um baita de um tecladista. Os caras te procuraram, te viram aonde? Não, pastor, um deles aqui, a tia, postou um vídeo meu tocando e alguém falou alguma coisa de mim. Eu falei, tá. Mas eu já sabia que ele já tinha tocado para uma outra banda. E alguém havia indicado também. E aí eu falei, quer ser instruído?
Vamos conversar, vamos orar, vamos ver o que o Espírito Santo fala. Eu acho que esse é um papel muito importante, porque se eu não instruir, se eu não ensinei, como é que eu posso cobrar? Sim, o papel de um pastor, ou de um mentor, de um discipulador, é fazer acompanhamento com essa pessoa para, de fato, discipulá-la e ensiná-la a como lidar ou como se comportar, certo? Ou como ser sal e luz em alguns lugares. Nós sabemos que acima da instituição religiosa, igreja que seja, estão as pessoas. Jesus veio morrer por pessoas, veio salvar pessoas. Sim. A instituição é fundamental, certo? Para a congregação dos santos, para a reunião, para o discipulado. Só que um perigo é quando líderes cristãos colocam a instituição acima de pessoas. E às vezes, Paulo, é mais fácil a fuga. Qual é a fuga? Se essa pessoa aqui no meu ministério, por ter essa prática, né, fora a igreja, tipo um músico secular que seja, de orquestra ou de pagode ou de qualquer coisa que seja, isso traz sempre para mim como pastor um olhar de indagação. Isso não vai fazer nada. O senhor sabe, não vai fazer nada, não vai falar nada. Então, para um pastor é mais fácil o quê? Romper com aquilo. Sim. Meu irmão, pega suas coisas e vai embora. Olha, líder da música, tira esse cara da escala. Toda vez que ele toca, as pessoas olham para ele, olham para mim, pensa o pastor. Sim, é. Então, é mais fácil para o pastor acabar com o problema. É mais difícil pegar o problema que existe agora e trabalhar para deixar de ser um problema. Sim. Isso é mais difícil, o discipulado. Então, tem muitos músicos, como você falou, muitos músicos cristãos parados por aí, cara. Tem muito músico cristão. E tem muita gente boa tocando. Não, gente boa tocando. E que veio da igreja. Sim, Berço que cristão. o berço foi a igreja. O berço foi a igreja. Agora, quem vai ter o papel, que não é um papel simples, de acompanhar esses músicos? Como você falou, de não marginalizá-los, de não rotulá-los, mas de suportá-los, como Paulo diz em amor. Porque nós temos que crer que também Deus pode ter um propósito para alguém de forma missional e evangelística fora das quatro paredes. Entendeu? Agora, o perigo é você achar que tudo é missional e evangelístico, mas às vezes não é. Às vezes é o diabo mesmo que colocou o tapete vermelho. Verdade. Entendeu? Então é o discernimento, por isso que alguém, um discipulador, alguém mais maduro, que possa olhar e levar você a refletir. Está na hora? Seu conhecimento bíblico, a sua idade, seria isso? Então, é importante ter alguém ao lado que não marginalize, que não dê ele como um problema, mas que compre a briga. Mas pastor, você vai fazer? Não estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou amando, discipulando e cuidando. Verdade. Gente, eu vou fazer essa pergunta aqui porque eu tenho duas amigas que vêm aqui na Nova Vida. Elas são da Assembleia de Deus. E elas outro dia me pararam e falaram assim: pastor, encontrei um pastor aqui na Nova Vida de Santa Catarina, rapaz. Ele está fazendo uma série de mensagens. Eu falei: pastor Sandro. Como é que você sabe? Eu falei: vocês estão de brincadeira, gente. Vocês acham que um pregador não conhece outro pregador? É um pregadorzão. Aí a pergunta é, na sua opinião, a Bíblia tem resposta para tudo? Eu já engato a quarta pergunta, como é também bíblica. Qual o estilo de sermão o amigo se sente mais confortável a pregar? Seja na igreja onde Jesus o plantou ou quando você está fora. Que eu já vi o senhor pregando, eu preguei até na Nova Vida de Portão do Rosa, o senhor pregou um dia primeiro, depois eu preguei depois. Como é que é isso para o senhor? A Bíblia tem resposta para tudo e qual é o estilo de sermão que o senhor mais... Então, a segunda pergunta, o estilo de sermão que eu prefiro ou gosto, não é questão de gosto, Paulo, é questão de entendimento teológico, que eu acho que tem mais eficácia. Aí volta a primeira pergunta, a primeira questão. Principalmente eu estou estabelecido com o povo todo domingo. Sim. Eu costumo fazer a prática do sermão expositivo, tá? Que é ler trechos bíblicos, parte por parte, ser fiel e ler versículo por versículo. São raras às vezes, mas também o faço. Sermões temáticos. Olha, vamos ministrar sobre fé nesse domingo. Aí eu posso pegar um texto bíblico base, mas eu passo pelo Novo, passo pelo Antigo Testamento, mas geralmente eu me detenho em uma gama de textos. Sim. Por exemplo, esse mês de dezembro, Nova Vida, nós começamos uma série, lá trabalhamos como série de mensagens, uma série em Jonas, em dezembro. Legal. Então, no primeiro domingo, foi o dia 5 de dezembro, nós lemos do capítulo 1, versículo 1 até o 16, antes da baleia engolir. Foi ao mar, terminamos ali. Então, um domingo nós lemos do capítulo 1, do 1 ao 16, segundo domingo capítulo 2, do 1 ao tal, e vamos assim. Temos o costume de fazer a exposição, sermão expositivo, de forma bíblica, por livros. Já fizemos Gálatas todo, durante 3 meses. Agora, a primeira Pedro, fizemos agora em
outubro e setembro, outubro, 2 meses seguidos, só 1 Pedro. Bom. Em um tempo de sofrimento. O tema foi o seguinte, não vou lembrar o tema em si, mas em uma geração hoje, por conta da pandemia, onde há muito sofrimento. E uma carta como a de 1 Pedro, onde o povo está sofrendo, uma nova igreja, sofrendo perseguição. Então, a ideia foi ensinar a igreja a sofrer, porque, abrindo parênteses aqui, os crentes de hoje não sabem sofrer. Verdade. Fecha parênteses. São cristãos de sabem lidar muito bem com a prosperidade e vitória, mas quando chega o sofrimento, eles não sabem o que fazer. Então, hoje estamos lendo Jonas. Então, eu tenho um costume, entendi, por ser uma igreja que eu tenho que pregar todo domingo, sermão expositivo. Sobre a Bíblia, eu tenho um pensamento, uma frase que eu tenho, e é como se fosse uma ideologia para mim, é que teologia resolve tudo. Boa teologia. Sim. Como assim? Quer ter um bom casamento? Tenha boa teologia, cara. A primeira teologia, não vamos falar aqui sobre arminianos e calvinistas, reformados e pentecostais, mas dos 2 pontos, o primeiro ponto dos 5 pontos, arminianos e calvinistas e reformados. O primeiro ponto é quem é homem? Homem é pecador. Então, sim, a primeira teologia, quem você é, quem o seu marido é, que sua esposa é, eles são pecadores. Eles vão pecar com vocês, vão magoar vocês, vão errar com vocês, eles vão sentir ciúmes algumas vezes, raiva algumas vezes. Eles são pecadores. Isso não é questão de que eles não amam vocês. É isso que eles são. Parabéns, bem-vindo, você casou com um pecador. Se contente com isso. Então, teologia é resposta para tudo. Eu digo assim, boa teologia dá você base para a vida. Quer ter um bom casamento? Boa teologia. Quer ser um bom patrão? Boa teologia. Quem você é, quem Deus é, o que Deus espera de você, cartas paulinas e pedrinas e aí vai. Agora, pastor, a Bíblia tem resposta para tudo? A Bíblia não vai tratar sobre algumas ferramentas específicas, mas a Bíblia é abrangente para tratar sobre nós. Sim. E nós que usamos ferramentas. Perguntaram para mim mais uma vez, pastor, o que a Bíblia fala sobre Instagram e Facebook? Eu digo, sobre as ferramentas nada, mas sobre quem usa tudo. Então, a Bíblia fala para você como você deve usar o Instagram, usar o Facebook. É para a glória de Deus? Isso traz honra a Deus para a sua igreja, para os seus irmãos? O exemplo que eu dou do próprio Paulo aos Romanos, quando vai dizer assim, irmãos, há fracos na fé entre vocês que tem para eles comer carne sem um grande problema. Verdade. Eu gosto de texto que Paulo vai dizer assim, quem não come churrasco é fraco na fé. Quem não come carne está fraco ainda. Oh, meu Deus. Mas ele fala assim, há no meio de vocês alguns fracos na fé ainda. E alguns judeus. E para eles o comer carne escandaliza. Por amor ao seu irmão, não é comer carne seja pecado. Não coma carne. Então, o que a Bíblia fala sobre Facebook, Instagram ou TikTok, por exemplo... Né? Bom, aquilo que desonra o nome de Deus, aquilo que macula, quem sabe, uma igreja que você congrega e frequenta, o seu cônjuge, por exemplo, um vídeo, uma postagem que desonra o seu marido e a sua esposa. Bom, a Bíblia tem resposta para tudo. E agora pegou, hein, gente? Olha aí, hein? Agora ficou estreito o caminho. Lembrei das evangélicas sedutoras. Tu lembra, Daniel? Do vídeo pergunta. Pastor, fui pregar na Nova Vida do Porto da Pedra. Vigília Fire lá. Sim. Rapaz, vigilhão. A igreja me recebeu muito bem. Um adolescente me catou pelo braço. Pastor, o senhor tem um programa de perguntas e respostas também. E eu tenho um negócio aqui para te mostrar. Eu falei, meu filho, no final do culto, a gente senta, toma um café de manhãzinha. Não, pastor, tem que ser agora. Eu não sei se meu pai vai ficar até o final. Eu falei, meu filho, calma. O que é? É muito importante. Eu não posso perder minha concentração. Não vai que você fala um negócio que... Não, pastor, é fácil. Você só vai me orientar. Pastor, olha isso aqui. Ele abriu o Instagram. Eu falei, você não está escrito nisso aí não, né, cara? Aí, não, pastor. É porque apareceu aqui para mim, né? Mas, pastor, tem menina que é casada. O marido tá com a foto mostrando ela. Aí eu falei, ó, e tá aqui o título. Evangélicas sedutoras. Aí eu falei, cara, aí ele, e aí, pastor, dá para você responder lá? Não precisa falar meu nome não, né, para não dar ruim. Eu falei, não, tá maneiro. Eu peguei, mostrei para a câmera aqui. Aí falei, gente, onde que a gente vai parar? Falei sobre bizarrices na igreja. E o senhor está tocando num assunto que é muito sério. As pessoas não pensam que o Espírito Santo está com eles todo o tempo. Que eles fazem parte de uma instituição que quando eles desonram a Deus, eles desonram a sua igreja. Com certeza. Desonram a sua família. E
eu não sei, a turma da oração hoje está ficando escassa. A turma do Bíblico-Teste está ficando escassa. As pessoas querem ser TikTok, as pessoas querem ser influencer, as pessoas querem ser tudo, menos crente, às vezes. E eu entendo quando o senhor fala aqui a questão pastoral de que é o cuidado. O que a Bíblia ensina para nós? Qual é o seu tipo de comportamento? Qual é o seu posicionamento? Porque pregar vai muito além do microfone. Com certeza. Não é verdade? Aí você vê, não é só o Sandro pregando domingo, o Paulo pregando numa terça lá na igreja, na Assembleia, mas a gente pregar todo dia para essa galerinha que está vindo de uma nova geração que precisa ser fortificada. E nessa, eu faço até uma pergunta fora do script, que a Igreja de Nova Vida faz uma obra também muito legal, irmãos, que é a escola, né? Influenciando uma geração. Sim. Como é que você, pastor Sandro, enxergou isso, essa necessidade da igreja fazer um cidadão bom, preparar ele para a faculdade? Porque a galera chega na faculdade também. Sim. Os meninos querem vestir saia, as meninas querem deixar o cabelo de sovaco grande. Isso é um negócio muito complicado. É por isso que... eu vou chegar à sua pergunta, mas é por isso, falando sobre juventude, é por isso que a juventude, ou líderes de juventude que nos ouvem nesse podcast, deve também entender a necessidade de um jovem ser preparado também para o mundo e para a faculdade. Né? São importantíssimos os retiros espirituais, a consagração, é importantíssimo o movimento jovem na igreja, mas não podemos deixar de lado a parte do ensino bíblico. E se for o caso, até se preparar, até simular situações. Sim. Bom, como se comportar e como argumentar diante desse contexto de uma faculdade, de um comunismo socialista, de um ateísmo, de uma ideologia de gênero. Tem muito jovem que vai para a faculdade e não tem contexto bíblico para poder argumentar nada. E esses caras que trazem ideologias, os caras falsos ficam assim, caramba, isso é fantástico, faz todo sentido. Caramba, mas que cara inteligente, eu nunca pensei nisso. Passou a vida inteira na escolinha desenhando, até os 10 anos na folhinha, não prestava atenção na historinha que a tia contava, nas EBFs. Porque, Paulo, isso não é novo. Sim. Tá? Isso não surgiu na faculdade da década de 50, isso surgiu em Gênesis 3. O diabo chega para Eva e fala assim, você poderia ser mais. Você poderia ter mais. Deus diz para você não tocar nisso, não comer desse fruto, porque tem medo do que você se torne. Você pode ser mais do que você é. É o discurso de hoje, cara. Nada mudou. Verdade. Você pode ter mais do que você poderia ter. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter mais do que você tem, vai ser mais do que quem você é. Interessante que uma geração hoje que mostra nas redes sociais ser quem não é, que apresenta e aparenta ter o que não tem, e escreve coisa aparentando saber coisas que não sabe. Isso começa em Gênesis 3, cara. O diabo não mudou assim, o seu discurso. Mudaram as ferramentas. Então, o jovem hoje na faculdade se perde. Então, como começa a escola, que é a Escola Cristã CMA? O Paulo falou que nós temos um colégio infantil com uma creche que é confessional. Então, nós tínhamos salas durante o dia. Salas que durante o dia não tinham uso algum. Certo? E um sonho que começou com a minha mãe em relação a montar um colégio. A Igreja Nova de Alcântara tem um colégio já há décadas. O Bispo Robson Colubandê tem um colégio já acho que uns 7 ou 8 anos. Então, por que não montar um colégio? Mas o principal, como você falou, qual é o propósito do colégio? Não é assumir a responsabilidade dos pais em relação à educação cristã, mas é ajudá-los e colaborar com eles. Tem pai que larga o filho lá e a responsabilidade é do senhor. Sim. É como se os pais hoje em dia procuram uma igreja. É importante encontrar uma igreja que dê suporte para a família. Mas, por exemplo, dificilmente os pais vão chegar numa igreja e perguntar assim, queremos congregar aqui, vi que tem uma escola infantil aí, que a gente chama de Geração Vida, né? Que durante o culto aqui na igreja é separado. Ficam as crianças numa sala aprendendo com professores. Mas, não sei se acontece, mas dificilmente, acho que nunca aconteceu, um pai fala assim, você poderia me informar durante o culto lá em cima, que eu vou estar ouvindo a palavra de Deus, qual é o conteúdo bíblico aqui embaixo da escolinha? É uma pergunta rara. Geralmente vocês vão ficar com ele o culto todo? Eu vou ter sossego? As crianças que são uma benção. Né? Vamos deixar quieto lá em cima? Se der chocolate doce, eles ficam mais elétricos. Então, assim, a escola surge como ideia de apoiar os pais com a educação cristã dos filhos, além dos domingos, de segunda a sexta. Então, os pais matriculam seus filhos e somos uma escola confessional.
Os professores precisam declarar a religião e a fé cristã. Não é denominacional, certo? Tem professores lá de várias denominações. Mas é confessional, é cristã. Então a escola surge dentro de hoje, voltando da faculdade lá, mas isso não começa na faculdade, os apelos de ideologia de gênero, de banheiro coletivo, homens e mulheres, isso não começa na faculdade. Já o investimento hoje, eu tenho uma filha de 10 anos, então já tem investimento hoje, no colégio da minha filha, já de ideias de menina namorar menina, menina trocar zap com menina para dar beijinho na boca, isso já com 10 anos de idade. Então uma escola cristã, interessante que nós temos lá pais não cristãos, espíritas e outras profissões de fé que decidiram matricular o seu filho. Porque por mais que eles não creiam no evangelho, eles não querem que os filhos deles participem de algumas coisas no colégio. Sim. Ainda creem que Deus fez homens e mulheres, Sim. embora não sendo cristãos. Então, o colégio é uma forma de ser uma escola confessional para ajudar os pais com educação cristã, mais uma vez, não tomando o lugar deles, mas é um colégio como o outro. Falando lá sobre a música, sobre a gente marginalizar, às vezes a educação cristã é marginalizada, até inferiorizada. Sim. Tipo assim, escola cristã, não, botar meu filho num colégio bom, né? Porque lá ele vai aprender assim, vamos lá, gente, vamos às vogais. A de aleluia, B de Bíblia, não é isso. Né? Verdade. Eles vão de uma forma doutrinar o meu filho numa fé. Não é isso. O que fazemos como escola cristã é, antes da refeição, vamos reconhecer o que temos é provisão. Então vamos orar a um Deus que nos ouve. É isso que é cristão. Sim. Ensina sobre amor ao próximo, sobre cuidado com a natureza, ou seja, criacionismo, não evolucionismo. Então é nessa pegada. Mas nós estamos doutrinando as pessoas de uma forma robótica, a saírem de lá dizendo assim, aleluia, glória a Deus, né? Não é isso. As pessoas também tendem a entender que hoje as coisas são bem diferentes, né? E quando eu falo aqui fora do script, do que eu enviei para o pastor Sandro, da escola, porque eu fui fazer um curso na UFRJ e fiquei espantado, pastor. Fiquei espantado porque meninos cristãos que eu fui em eventos pregar, que sempre me cumprimentaram, cheguei lá, estavam virados no segundo período da faculdade. Eu falei, gente, vocês são mais crentes? Não, pastor, eu estou pensando de uma outra forma. A filosofia tomou conta. Aí eu falei, tá, beleza. Então, gente, deixa eu fazer um merchan aqui rapidinho. Se você é de São Gonçalo, Pôr da Pedra, Boaçu, Barro Vermelho, Lindo Parque, Paraíso, em torno aqui de Santa Catarina, o pastor Sandro vai deixar aqui um número de telefone, vai falar o número de telefone que você pode contactar. Estamos em época de matrículas abertas. Sim, escolares. Tem uma grade de mestres que estão qualificados para atender o seu filho, ensinar o seu filho o português, a matemática, a geografia, a história, a ciência, a biologia, economia, porque as escolas hoje também estão trabalhando com isso, economia financeira, coisa que há um tempo atrás não trabalhava no Brasil, hoje já se trabalha, e treinar o seu filho para o futuro, um futuro profissional. Ele pode ser crente, mas pode ser um médico, pode ser um advogado, ela pode ser uma nutricionista ou um nutricionista, Sim. Pode ser um profissional da educação física, pode ser um pediatra, ele pode ser porque estudou, porque a mãe e o pai investiu, e você como pai que quer ver o melhor para o seu filho, você quer um ensino de qualidade, eu estou aqui diante de uma pessoa que tem um empreendimento que é abençoador. Ele é profissional e também cristão. Então eu não poderia deixar de falar da Escola da Nova Vida aqui de Santa Catarina, na Coronel Cerrado. Qual é o número lá, meu pastor? 217. 217. Coronel Cerrado, Santa Catarina. Aqui, de repente, no seu mapinha vai aparecer Lindo Parque, porque ainda tem essa transição aqui pelo GPS. Mas Coronel Cerrado, número 270, rua principal, número 217. Aqui é do estúdio, que é 270. 217, Coronel Cerrado. E você vai poder fazer uma matrícula do seu filho. Vai encontrar profissionais qualificados e também vai escolher o seu horário para mandar a sua bênção para ser trabalhada lá e crescer também profissionalmente. Fala aí, meu pastor. Vamos lá. Então, a Escola Cristã Semeia, nós temos hoje creche infantil, temos a parte infantil, toda educação infantil, até o terceiro ano do fundamental, tá? Com turmas de manhã e tarde.
Então anote o telefone aí, telefone e o WhatsApp, 21 99213 9731. Eu vou repetir. Sim. 99213-9731. Escola Cristã CMA. Ou também no Instagram, só procurar por Escola Cristã CMA, Instagram e Facebook. Ok, então você que estava na dúvida aí, se vai manter seu filho ali, ou se vai manter o seu filho acolá, aqui de São Gonçalo, diretamente do Falando de Bíblia, nós estamos recomendando uma escola cristã e que seu filho vai aprender um bom ensino e vai também ouvir a palavra de Deus, ser instruído, e você vai manter aí a fé e também um baita profissional, alguém que vai chegar em casa, vai falar com você, você vai falar assim, Ih, meu Deus, eu já tinha até esquecido disso aqui. Mamãe, aqui a química, a física, a ciência, o português, a matemática, vai ser benção, meu irmão. A dúvida já caiu por terra, nós estamos aqui falando com você o endereço da benção. Eu sei que quem é distante, de outro estado, vai ficar com vontade até de vir morar no Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo, para botar seu filho aqui na escola. Aí, ó, irmão, vai ser benção, hein? É uma alegria poder receber o pastor Sandro, Nova Vida de Santa Catarina, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nós estamos no nosso bate-papo aqui, no nosso podcast, falando de Bíblia, e eu não poderia deixar de fazer esse merchan aqui, uma vez que eles cederam o pastor Sandro para estar aqui comigo. Não é verdade? Vamos lá, a próxima pergunta. O que a igreja brasileira precisa de verdade? Rapaz, até que perguntar para o Espírito Santo essa pergunta aí. Olha, Paulo, de verdade, a gente assim pode pontuar algumas coisas importantes, sabe? Eu me alegro em ver, por exemplo, pregadores, já falando sobre pregadores, que um tempo atrás não tinham, por exemplo, entrada, não tinham, por exemplo, oportunidade de pregar em outras denominações. Sim. Vou citar o nome, por exemplo, o próprio Hernandes Dias Lopes. Isso. Fico feliz de ver hoje ele postando no Instagram dele, postando na igreja Assembleia de Deus, não sei da onde, Assembleia de Deus. Eu falei, rapaz, por um tempo a Assembleia não receberia um pastor presbiteriano e vice-versa. Verdade. Então, é uma mudança importantíssima já nos dias de hoje, né? Essa quebra denominacional que tem a sua participação em relação a algumas doutrinas que diferem e crenças e tudo mais, eu respeito isso, mas com algumas barreiras que separam. Eu acho muito bom que isso começa a ser quebrado. A gente está aqui em Nova Vida, Assembleia, e já falando sobre escola, a gente vai passar uma experiência agora esse ano que vem, 2022, estou matriculando minha filha num colégio adventista, cara. Pô, lá é legal, hein? Lá é legal, e ela tá doida já há 10 anos. Já disse pra ela assim, ó, aqui não pode maquiagem, ela não faz isso, moço. Até a comida lá é diferente, rapaz. Eu ajudei lá o adventista de Itaboraí, quando eu trabalhava na Secretaria de Administração da cidade, e o Guma, que é o presidente dos Adventistas Nacional, Chuma ou é o Guma, um negócio assim. E eu tive lá vendo a planta, vi o hospital, a escola. Já fui lá assistir o Dr. Rodrigo Silva falando para os estudantes lá, eles abrem a oportunidade e, é top. Eles têm a parte acadêmica muito forte. Muito. Acho que foi 2017 ou 2018, eu tive na Rede Novo Tempo de televisão lá em São Paulo. Me trataram bem demais, pessoas educadas, simples, humildes. Aí você olha hoje o mundo que vivemos, a educação de hoje, e diga assim, cara, é isso que eu quero para minha filha. Uma menina que cresça, seja uma jovem, uma adulta, humilde, simpática, educada. Sim. Então, com reservas, né, de doutrinas, por exemplo, eu perguntei, vem cá, vai ter doutrinação adventista? Como é que é isso? Ela, não, senhor, pode deixar que aqui em relação a doutrinas, cada igreja que pregue para os seus jovens adolescentes. Aqui legal. Nós vamos tratar das partes fundamentais que é o que fazemos aqui na CMA. Criacionismo, Deus acima de tudo, soberania de Deus. Então isso é fundamental, mas assim, é um ambiente que minha filha vai estar inserida, onde ele vai ter respeito mútuo, educação mútua, humildade. Então, eu estou matriculando minha filha num colégio adventista. Então, como eu falei, uma coisa importante para se acontecer na igreja brasileira é o aumento dessa quebra de barreiras denominacionais. Ainda há um pouco, mas melhorou muito, por exemplo, já que eu já pincelei lá alguma coisa em relação a reformados, a pentecostais, arminianos e calvinistas, há ainda algumas barreiras de pé, sim, mas muitas já caíram. E é bom assim você ter pastores e amigos que você pode compartilhar o ministério, compartilhar sonhos, deixar projetos municipais com pessoas de outras denominações. Sérgio, acho que o Sérgio Queiroz, um pregador, escritor reformado, calvinista e presbiteriano,
uma vez num seminário que eu estive, estava palestrando, ele falou muito sobre isso. Ele falou, olha, mesmo que eu creia de forma doutrinária e teológica dessa vertente, eu tenho a alegria de poder tomar café da manhã com um cara pentecostal, porque o que ele crê não diferencia para onde estamos indo e a fé e o amor que temos pelo povo de Deus e pela igreja, pela noiva de Cristo. E não exclui, não é excludente um cara que é pentecostal e o reformado, e de uma conversa ele soltar uma frase ou me dar um conselho que não mude a minha história. Eu costumo dizer, Paulo, que tudo é discipulado. Hoje aqui, nosso papo é um discipulado. Sim. Você fala algumas coisas assim, caramba, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender isso. Poxa, isso aqui faz sentido para mim. Tudo, uma conversa de um café da manhã é discipulado quando alguém está pronto a se dar, a ouvir e aprender. Então, acho que a igreja brasileira, uma coisa que precisa hoje acontecer, precisa, número 1, essa quebra de barreiras fundamentalistas em relação a ideias teológicas sobre alguns pontos. Segunda coisa, acho que não vou passar muito disso, mas é um retorno à obediência, à santidade, voltar a falar que pecado ainda é pecado, sim, que adultério ainda é adultério, que uma geração que nós vemos hoje onde tem o certo como errado, errado como certo, bom como mal, mal como bom. Biblicamente, tudo está se cumprindo. Sim. Então, hoje, é uma tristeza saber que em muitos púlpitos de muitas igrejas se tirou a palavra pecado, se tirou a palavra arrependa-se. João Batista, Jesus vieram com a boca cheia de arrependam-se. Então, eu acho que a igreja precisa voltar. Eu não digo que voltar a ser igreja. Eu acho que o mundo mudou, a tecnologia mudou. O discurso pode ter, de alguma forma, ganho algum formato, mas o principal, o fundamento de uma igreja deve se voltar ao arrependa-se do seu pecado. Como eu falei, nós começamos uma série em Jonas, no dia 5 nós começamos de dezembro, há uma semana e pouco atrás, e eu estou chamando a série de... Essa série pode ser não para todos, mas para alguns. Porque a série tem com a intenção... A palavra da série, fundamental da série para mim é resgate. O tema da série é Jonas, história de um homem que fugiu. A série é resgatar algumas pessoas. Resgatar do seu lugar de pecado, o seu lugar de mente, de alma, ministerial, de vocação, de dons, pessoas que estão fugindo. Então a gente trabalha sobre isso. Essa série é para resgatar pessoas, trazer de volta. Eu acho que a igreja deve resgatar algumas coisas. Eu não digo voltar a ser o que era, ou se vestir como se vestia, ou falar da forma... Não, cancela as redes sociais, vamos voltar. Não é isso. Mas é o discurso, devemos ainda assim ter nos nossos lábios o arrependa-se, volte. Não tenha o certo como errado, errado como certo. Então, eu enumeraria, Paulo, pelo menos duas situações. A igreja precisa caminhar de mãos dadas, independente da bandeira denominacional, mãos dadas. E voltar de púlpito o discurso de arrependimento e pecado e salvação, como tem se perdido há muito tempo. E às vezes até não de... A igreja que faz muitos apelos, mas não é o arrependa-se. É assim, tem uma vida melhor do que você tem. É a questão da romantização da pregação, né? Sim. Quem gostava de falar isso era o reverendo Paulo César Lima, Jardim Primavera. Hoje tem uns 2 meses da sua partida dessa terra para as mansões celestiais. Mas eu aprendi isso com ele. Se eu falava que agora, eu lembrei logo da primeira aula que eu tive com ele. Mas uma outra coisa que eu gostaria de conversar com um amigo, para a gente poder terminar, que o tempo voa. Sim. O senhor é filho de pastor, cresceu dentro desse ambiente, igreja. E qual o conselho, orientação, o amigo deixa para os filhos de pastores que estão nos assistindo agora? Porque há muitas cobranças. Você é filho do pastor, hein? Qualquer lugar que chega. E eu tenho filhos, né? Eu lembro por causa do retiro. Fui lá no retiro dos jovens. Sim. Ele novão lá, rindo. Aí a molecada, para implicar com ele, vou falar com o pastor Sandro, hein? Vou falar com seu pai, hein? Vou falar com o pastor. Rapaz, eu fico meio... Meu pai não foi pastor, mas foi um diácono que trabalhava abrindo igrejas. E todo mundo falava assim, vou falar com o irmão Geraldo. Eu olhava assim e falava, miserável, você está me ameaçando, né? E isso, às vezes, causa bloqueios. Sim.
que o senhor fala para os nossos seguidores aí do canal? Primeiro, deixa eu falar para filhos de pastores, né? Que eu fui um durante muito tempo, meu pai já saudoso. Mas para você que é filho de pastor, uma coisa importante aqui dizer é que sim, é um peso, certo? Mesmo que o pastor, que é o pai, não o coloque, mesmo que a igreja não coloque, mas já há um peso que nós mesmos, filhos, já colocamos. Tipo assim, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que fazer por onde. E eu me lembro, uma conversa que eu tive com meu filho há anos atrás. Eu fico pensando, Paulo, a gente conhece a história, por exemplo, ali de Isaac com seu filho Esaú e Jacó. Aquela família disfuncional, né? Eu creio que histórias da Bíblia estão aí para dizer para a gente assim, tá vendo? A família disfuncional. Uma mãe que prefere um filho, Jacó, e um pai prefere o outro. O pai, quando você faz a leitura ali no Antigo Testamento, talvez você vê assim, não, Isaac como aquele pastorzão, né? Da década de 70, 80, né? Você vê que assim, Jacó tem medo de falar, tem que enganar, ele prefere Esaú. Esaú que é um cara mais peludo, um cara mais parrudo. Talvez Esaú é um cara que tenha já a cara do meu sucessor. Jacó já é um cara mais que é um filho meio desgarrado. Esse cara não vai dar nada, esse cara aqui vai me substituir, Esaú. Uma ideia que você faz. Eu fico pensando, Jacó. Pensa comigo, Paulo. Jacó, ele é filho de Isaac, da promessa, e o cara é neto de Abraão. Olha o peso. O cara é filho do Carlos Alberto, irmão. Você não conhece um pouquinho da história do que a gente está falando aqui. Imagina um Jacó, né? Assim, só pensando, parafraseando, né? Imaginando um Jacó no colégio, um Jacó na escola bíblica dominical da época. E quem é você? Não, ele é filho de Isaac. Olha, é neto de Abraão. Meu irmão, eu não digo que por isso, teologicamente, seria um equívoco. Mas talvez não fosse um peso para Jacó, tipo assim, cara, eu quero ter a minha vida. Eu não quero assumir a responsabilidade eu não quero ser o neto de Abraão, nem o filho de Isaac. Eu quero ser Jacó. Eu quero construir a minha história. Eu quero fazer o meu nome, eu quero viver a minha vida. Então, para você que hoje nos ouve, nos assiste, você é filho de pastor, sabe que automaticamente tem um peso sobre você. Mas um peso não deve ser um jugo sobre você para você ter uma vida sofrida. Porque ser filho de pastor é uma honra, é uma bênção. Ter alguém que antes de você foi conectado de volta com Deus, foi salvo em Jesus. Meu pai, por exemplo, eu não sou neto de pastor, meu pai foi o primeiro da história. Os meus filhos podem dizer, eu sou neto de pastor, mas eu não tive avô pastor. Então, ser filho de pastor é uma bênção, é uma dádiva. Então, mas pastor, Sandro, é pesado pra caramba. Às vezes meu pai não me entende. Eu não quero que a minha vida se faça sendo filho de fulano, eu quero ser eu. Mas sempre saiba que, primeiro, ser filho de pastor é uma bênção. E segundo, por mais pesado que seja o fardo, e mesmo que às vezes seu pai não seja compreensivo, tente algumas vezes colocar no lugar do seu pai, que às vezes tem um peso ministerial, ou que não tem ainda um esclarecimento que você, quem sabe, tem hoje no século XXI, não fez a faculdade que você fez, não conheceu o que você conhece hoje, não fez a filosofia que você fez. Então, para alguns pastores até mais antigos, se você é um cara já de 20 anos de idade, o seu pai tem já os seus 60 anos de idade, 50 e pouco, é tão difícil para ele quanto você. Ver de repente que o filho algumas vezes é cobrado, não corresponde, é difícil para os dois. Então, ore pelo seu pai, respeite o seu pai, se coloque sob a autoridade do seu pai e saiba, como Salomão diz, há tempo para tudo. Então, é uma bênção o filho de pastor. E para quem é pastor aqui hoje, como eu, e tem filho, saiba que pode ser polêmico para alguns, mas acima do seu ministério está o seu filho. Verdade. Isso é fundamental. Sabe, porque, cara, a igreja tem as suas regras, a igreja tem aquilo que é aceitável, que não é aceitável, mas você, pastor que tem filhos e me ouve, pastor, quem sabe, está desgarrado, está afastado, está querendo buscar a história dele porque não quer, como Jacó, viver a história do pai e do avô. Saber que o seu filho é um ser humano que tem uma identidade, que tem um nome, que tem um propósito. E não necessariamente ele vai ser o seu sucessor, não necessariamente está pronto agora para entender o que Deus já revelou a você sobre ele, por exemplo. Mas para você que é pastor e tem filhos que, quem sabe, estão desgarrados ou rebeldes, ame-os.
E amá-los de uma forma que eles consigam entender que você os ama mais do que o ministério que Deus te deu. Porque às vezes os pais, Paulo, não conseguem passar isso para o filho fala o seguinte: por que o filho fica rebelde? Não, o meu pai em ações demonstra que a igreja é mais importante do que eu. Verdade. Que está disposto a abrir mão de mim e não perder a igreja do que abrir mão da igreja para não me perder. Então, as ações falam mais do que palavras. Então, os pais, pastores, têm que ter sabedoria para dizer: meu filho, olha, papai é pastor, tem minha responsabilidade, eu sou Abraão, eu sou Isaac, mas você é Jacó. Você tem uma história. Se for dos planos de Deus que você me suceda, que você venha após mim, isso vai acontecer, mas contua a sua história, seja você. O papel do pai é discipular, ensinar a Bíblia, mostrar o caminho, mas não querer que ele seja, por exemplo, eu não posso querer que meus filhos sejam um mini Sandro. Eu não sou um mini Carlos. É por isso que vem, quem sabe, aquela frase que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é possível? Bom, olha um pensamento. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Sim. Todo pai quer. Todo pai cristão sabe qual é o melhor para o meu filho. Cara, é o caminho cristão. É longe do pecado. É a salvação. É a eternidade. Só que os pais, por querem melhor para os seus filhos, fazem uma linha, quem sabe, uma linha reta, que não inclui sofrimento, não inclui pecado, não inclui dor, não inclui perda. Faz uma linha. Meu pai fez isso para mim. Deixa meu pai doido. Porque eu não segui essa linha. Porque eu creio, Paulo, que Deus, quem sabe eu creio que foi assim, Deus tinha para mim, Deus escreve certo a sua salvação por linhas tortas. Como assim linhas tortas? Linhas tortas aos nossos olhos. Uhum. Porque meu pai tinha para mim uma linha reta. Sandro, você não vai cometer os erros que eu cometi. Você não vai ver os pecados que eu vivi. Você não vai sofrer o que eu sofri. Cara, eu já vivi isso tudo. Eu tenho um plano para você perfeito. Mas Deus possibilitou ou simplesmente deixou que eu tivesse algumas experiências trágicas, sofridas, dolorosas, de perda. No final, Deus queria que eu estivesse no lugar que meu pai queria. Ou seja, os caminhos foram distintos, mas um plano era um só. Amém. A gente não pode querer que os nossos filhos, como pastores, trilhem um caminho sem algumas experiências que vão ser fundamentais para o futuro deles. Hoje o Sandro, Paulo, que senta aqui nessa mesa, é um Sandro que foi construído pela história que viveu. Se eu não tivesse perdido meu pai há 12 anos, se não tivesse perdido a minha irmã há uns 7 anos, se não tivesse tido quase uma história de divórcio, se não tivesse vivido tocado por aí, no mundão, eu hoje estaria aqui. Mas não seria esse Sandro que aqui está sentado. Seria uma outra versão. Sim. Então, a versão do Sandro hoje, que amadureceu, que entendeu algumas coisas, que pode discursar algumas coisas e pensar algumas coisas, só foi construída por esse caminho que Deus possibilitou. Então, você que é pastor, que tem um filho cristão ou não cristão, que seja, Deus está no controle. Amém. Deus tem um plano para ele melhor do que o seu. E se for da vontade de Deus que ele passe por algumas valas e suje o pé aqui e ali para um plano maior, deixa acontecer. Confie em Deus, deixa ter um plano melhor. Gente, que pena que o tempo voou. Passou rápido demais. Quero agradecer o pastor Sandro, dentro das suas atividades, sua família, dentro dos seus comprometimentos, que nos cedeu aqui essa hora para estarmos juntos, conversando sobre experiências, sobre a Bíblia, falando sobre o reino de Deus. Muito obrigado, pastor. Sinto Paulo, muito honrado. eu que agradeço. Tá? Obrigado pelo convite, aceitei prontamente. Nós somos quase que vizinhos, a gente quase que se cruza semanalmente. Eu conheço o seu ministério, conheço a sua dedicação em relação a apresentar a Bíblia de uma forma íntegra, verdadeira. E obrigado pelo convite. E só assim, atualizando o seu público sobre a minha família, então hoje eu tenho 3 filhos. Isso. Eu tenho o Felipe, esse Felipe que você conheceu lá, hoje tem 24 anos de idade. É produtor musical. Eu tenho o Matheus com 16, né? E tenho a Manuela com 10 anos. Isso, a Manuela era bebê quando peguei lá. Já são 26 anos de casado. Graças a Deus. Gente, esse é o pastor Sandro. É um pregadorzaço, é pai, é esposo, é amigo, é conselheiro. É uma pessoa que é pacificadora. Para você que não sabe, uma vez o meu Facebook pegou fogo
Coisa normal do Paulo Nascimento, de vez em quando, né? Pegou fogo. E eu fui lá pagar uma postagem, o pastor Sandro me chamou. Ele já tinha enviado uma mensagem lá na postagem, deixou uma palavra para mim e eu não esqueço, porque a palavra da pregação da boca de seu pai e a palavra que ele deixou para mim naquele dia foram guardadas no meu coração. Amém. E a sua família, a sua casa são referências de bênção para mim. Amém. Sou muito grato. São edificantes aquilo que vocês falaram para mim e eu trilhei naquilo ali, estou em paz, vou fazer o radical. Só não fiz ainda por causa da pandemia, a pandemia que me adiou, e manter a comunhão, a paz com todos. Eu não tinha entendido ainda uma situação, eu mirei por conta de uma outra, mas muito obrigado, meu pastor. Amém. Posso te pedir uma coisa? Claro. Para o seu público que é casado, eu e minha esposa temos um podcast só para casais. Opa! Posso falar? Claro, e quero convidar os dois para vir aqui para ser entrevistado por mim. Só para casais. Maravilha, gente. Olha aí, ó. A gente tem um podcast no ar toda segunda-feira, entrou um hoje, que fala sobre 7 sinais que seu casamento está em risco. Nós falamos sobre tudo, de forma bíblica. Essa é a nossa frase tema. Um podcast foi sobre casamento de forma bíblica, prática e bem-humorada. Aí, gente. Então, toda segunda-feira, por enquanto, nós não temos YouTube sobre o podcast. Mas nós temos o podcast está no meu YouTube. Então procure por Sandro Soares Oficial e você vai lá. Os últimos vídeos, todos eles, os últimos meses, é só do podcast. Nós gravamos em casa mesmo, podcast em vídeo, com boa qualidade de áudio e som, só sobre casamento. Falamos sobre sexo, sobre filhos, sobre comunicação, sobre tudo. Então, podcast Uma Só Carne. Estamos no Spotify, só procurar lá assim, podcast Uma Só Carne. Spotify, Deezer, iTunes e no YouTube. E também procure, se você procurar no seu Instagram, por Uma Só Carne, você também vai nos encontrar. Uma Só Carne, podcast realizado pelo pastor Sandro, sua esposa. Minha esposa. E eu já deixo aqui aberto o meu convite. Na hora que você falar assim, pastor, tá aqui, dia tal eu posso ir. Sim. Eu paro aqui, Daniel, quero agenda, horário tal, e eu vou ter aqui a alegria de receber o senhor e sua esposa para a gente falar para casais. Vou dar uma canja para vocês, hein? Manda pergunta antecipada para você que tem dificuldade, é casal de pastores, tem experiência na questão do casamento, na área pastoral, no aconselhamento, e vocês vão poder ouvir conselhos de Deus pela palavra através da vida deste casal. Muito obrigado, pastor Sandro. A gente vai aproveitar o nicho aqui do seu podcast e falar sobre como a Bíblia e a teologia mudou o nosso casamento. Vamos lá. Gente, vamos orar agradecendo a Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento tão rico, tão lindo, tão precioso. Sim, Pai, te louvar. Obrigado pela vida do pastor Sandro, sua casa, as ovelhas que o Senhor lhe confiou. Sim, Deus. Obrigado pelo projeto, a escola. Continua prosperando, Senhor, o trabalho das suas mãos, confirmando, Senhor, o seu ministério a cada dia, Sim, dando sabedoria, obrigado, graça ao teu filho ao falar, que o teu filho ao comunicar a tua palavra, Senhor, os corações possam arder, vidas possam serem transformadas. Aleluia. Gasta-os, ó Pai, para o louvor da glória do seu nome. Sim, Deus. Ele, sua esposa, nos conselhos, Senhor, para casais. Fala, Senhor, a tua igreja, através dos lábios dos teus filhos, para cura, para restaurações. Senhor, Pai, nós queremos e desejamos a cada dia ouvir mais do Senhor. Aleluia. E eu te peço sobre a vida desse meu irmão que nos ouve, que nos assiste. Deus, a tua bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar. Senhor, repreende toda investida do inimigo, joga por terra todo plano diabólico, toda falência do inferno contra a sua casa e contra a sua família. Aleluia. Os de perto e os de longe, guarda-os pelo poder que há no nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Nós te louvamos por todas estas coisas, sim, no nome Deus. santo de Jesus. Amém, Amém, e Senhor. amém. Amém. Meus irmãos, nós falamos aqui na entrevista de hoje com o pastor Sandro Soares, pastor da Igreja de Nova Vida em Santa Catarina, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e esse foi mais um dos nossos podcasts. Fique ligadinho, compartilha, curte, comenta, escreve aí de onde você está falando, pois certamente nós vamos interagir. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.